Quarta mensagem. Esta semana a aula versou sobre a estrutura dos campos. O campo de energia, ou simplesmente campo, é constituído pelos diversos tipos de partículas elementares e suas antipartículas, positivas e negativas, embora com densidades locais diferentes. O éter nada mais é que o conjunto de partículas elementares H positivo e H negativo. Quando em pares orientados ou dipolos formam os campos eletromagnético e antieletromagnéticos, que diferem apenas pelo excesso de uma das partículas elementares. Os campos gravitacional e antigravitacional são o conjunto de partículas elementares M e M negativo, que formam gradientes opostos de densidade em torno da matéria e da antimatéria. Somente quando estamos falando de campo é que nos referimos a um tipo específico de partícula. Como o holograma é quantizado, formado por pontos, o espaço-tempo não é contínuo. Assim, todas as dimensões de espaço e de tempo são descontínuas. Também os campos, como F, C, U, o campo gravitacional e o campo eletromagnético, são formados por partículas elementares. A cada campo está associada uma partícula elementar e a cada anticampo a sua antipartícula elementar, sendo que ambos, campo e anticampo, são descontínuos e ocupam simultaneamente o espaço, em equilíbrio com a matéria e a antimatéria locais. As partículas elementares H positivo, H negativo, que dão origem às cargas elétricas, quando agrupadas com as de sinal oposto formam os fótons. Em estado de energia nula, essas partículas elementares estão espalhadas no campo e normalmente unidas aos pares com suas antipartículas, formando dipolos elétricos, responsáveis pela polarização do campo eletromagnético. O campo magnético é o campo elétrico visto de um sistema em movimento relativo e vice-versa. Para um observador em repouso, o campo magnético é o resultado do movimento do campo elétrico e se uma partícula se move nesse campo magnético, ela verá um campo elétrico aparente. Portanto, como já demonstrado pela teoria da relatividade, o campo elétrico e o magnético são um só. O campo eletromagnético, e a intensidade aparente de cada um, conforme a velocidade do observador, são dadas pelas transformações de Lorentz. O campo gravitacional não é tão simples como se descreve atualmente. Ele também é formado por partículas e antipartículas elementares de massa, constituindo na verdade dois campos superpostos. Essas partículas elementares de massa são próprias do campo gravitacional e portanto diferentes das que formam o campo eletromagnético, como veremos no capítulo seguinte. Na proximidade de um planeta como a Terra, essencialmente material, o campo gravitacional é formado principalmente de partículas elementares materiais de massa ou partículas M. A densidade destas partículas cresce na direção do centro da Terra. A densidade de partículas virtuais ou antipartículas elementares M negativo decresce na mesma direção. Na proximidade dos corpos celestes do universo virtual, constituídos principalmente de antimatéria, ocorre o oposto. A densidade do campo gravitacional material decresce e a do campo gravitacional virtual aumenta na direção do centro. A matéria tende a levitar no anticampo ou campo virtual e, inversamente, a antimatéria levita no campo material.
Há, porém, uma diferença de nível de energia entre os dois, de modo que não apenas a antimatéria como também o anticampo, ambos rarefeitos na proximidade do planeta, não são facilmente detectáveis pelos instrumentos atuais. Os prótons atraem-se entre si pela lei dos semelhantes, uma vez que possuem massas positivas e cargas elétricas de mesmo sinal. Esta força de atração atua também sobre as partículas elementares dos campos eletromagnético e gravitacional, formando uma camada dentro do núcleo, como um fluido, de grande densidade ou alta energia, que passou a ser chamado de gluon. Campinas, 25 de março de 1995.